Apuração da repórter Sara Pérez, diretamente de Brasília. Em entrevista exclusiva à revista Oeste, o senador Flávio Bolsonaro reagiu com indignação à possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro cumprir pena na Papuda em Brasília. Também acredita que Moraes pode determinar a ida do ex-presidente para a Papuda? Essa farsa que foi capitaneada pelo Alexandre de Moraes ao longo de todo esse processo, que não pode chamar de um processo, ali tem todas as nulidades, absurdos e atrocidades juntas. Ele vai colocar uma pessoa que não fez absolutamente nada de errado no covil de marginais perigosos que podem tentar contra a vida dele. Vai colocar o ex-presidente da República que tem problemas de saúde em um local onde certamente ele vai ter muito mais dificuldade com o seu tratamento de saúde que ele vem fazendo. Então, assim, é uma completa irresponsabilidade, uma insanidade, mas a gente não pode esperar bom senso de quem até agora não tem. Bom, primeiro a gente precisa agradecer aqui ao excelente trabalho da nossa repórter Sara Pérez, que está em Brasília, faz uma excelente cobertura de tudo o que acontece ali no Congresso Nacional, trazendo aqui com exclusividade para a audiência da Revista Oeste, para o site da Revista Oeste. Fabi Barroso, tá aí então a fala do senador Flávio Bolsonaro em relação a essa possível prisão na Papuda do ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante colocar que autoridades, elas têm o pré-requisito de terem proteção, afinal de contas foram autoridades, então não fica, se são presas, não ficam em qualquer lugar, a exemplo do que já aconteceu com Collor, com o próprio presidente Lula, que atualmente, infelizmente, é o nosso presidente, mas enfim, tem isso. Mas o absurdo ainda é o tanto de especulação, né, de que o Alexandre de Moraes teria visitado, visto, a cor da parede, o ar-condicionado, enfim. Daqui a pouco o Alexandre de Moraes vai comprar uma cortina para colocar lá. E hoje primeiro vamos agradecer realmente o bom trabalho, a indignação do Flávio Bolsonaro, a indignação de todo brasileiro que se preza, né, que tem um pouquinho de coerência, porque sabe, né, você pode até não gostar do presidente Bolsonaro, mas todo mundo sabe que é um grande absurdo, até a esquerda sabe, até o Lula sabe, o próprio Alexandre de Moraes sabe, tanto que ele fica perdido neste processo. Nós tivemos aí uma decisão dele dizendo para retirar do processo a petição que tinha aquela de um órgão lá do Distrito Federal para pedir, né, a avaliação do presidente Bolsonaro médica para ver se ele se enquadrava ou não numa penitenciária, por exemplo, como a Papuda. E o ministro Alexandre de Moraes decidiu que é impertinente, né? Impertinente é a decisão dele, impertinente são todas as decisões nesse processo, e aliás, impertinente ele é ser juiz dessa causa, né, porque ele se confunde com vítima e ele tem aquela característica de se confundir com amigo ou inimigo, né, no caso inimigo do presidente Bolsonaro e demais. Mas tudo isso é ignorado e o jogo está sendo jogado. O fato tem várias diferenças aqui, mesmo se comparando a Collor, etc. Collor está numa prisão domiciliar, mas o crime dele foi corrupção, né? Então é algo bem mais concreto, você tem fatos ali, e mesmo assim, né, ele tem algumas coisas que a defesa alegou, eu me lembro assim, vagamente de mal de Parkinson, umas coisas assim. Nós tivemos o Temer também, que não foi para penitenciária nenhuma, ficou em prisão domiciliar por um período, o próprio Lula, que nem passou perto de uma penitenciária, ficou numa sala privê, né, lá da PF, que inclusive conheceu Dona Janja. Agora, o presidente Bolsonaro, toda a maldade do mundo é isso mesmo que ele terá se for depender da justiça brasileira, que neste momento tem ele como um dos principais alvos, né, a tentar detonar, a acabar e mitigar. Só que as condições de saúde dele são bem reais, né, que são ruins e bem reais, infelizmente. É muito triste essa situação, a gente fica até sem saber o que dizer, porque a gente teria que contar com a justiça, mas a justiça no momento é totalmente freestyle e completamente injusta. Doutora Kátia Magalhães está então fala do senador Flávio Bolsonaro, chamando de irresponsabilidade e insanidade de Moraes. A Fabi lembrou muito bem aqui a prisão do Lula, até namorada ele arranjou, né? E a gente sabe muito bem que tinham sim provas mais que sobradas em relação a tudo que aconteceu, um dos maiores escândalos de corrupção da América Latina, envolvendo ali o Foro de São Paulo. Era sobre isso que eram as acusações em relação ao Lula. Ficou naquela prisão bem aspiada aqui, especial, depois foi direto da prisão, infelizmente, para chefe de executivo. Enquanto isso, Bolsonaro sendo acusado de um suposto golpe de Estado.
Eu chamo de atrocidade, mais violação de direitos humanos a caminho. Bolsonaro não fez absolutamente nada de criminoso, nada de reprovável, né? Pelo menos não na seara do crime, de modo algum. Todo mundo sabe disso, é público, como disse a Fabi, até os petistas reconhecem isso. Bolsonaro foi julgado, bem entre aspas, por juízes incompetentes, porque não tinha mais foro privilegiado, por pelo menos 3 juízes impedidos, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, que já tinham manifestações prévias e bastante negativas sobre a pessoa de Bolsonaro. Então, Bolsonaro, inequivocamente, é um perseguido político. E lembrando, ainda há pendência de um recurso chamado embargo de declaração. Os embargos ainda nem foram julgados e eles já estão pior que o urubu sobre a carniça. Pior que o urubu sobre a carniça. Tanto assim que ontem também, como lembrou a Fabi, a SEAP, né, Secretaria de Administração Penitenciária lá do DF, peticionou Alexandre de Moraes pedindo a realização de uma perícia médica com o ex-presidente Bolsonaro, e Alexandre de Moraes mandou desentranhar a petição, dizendo que era impertinente. Olha que absurdo! Na pendência do julgamento dos embargos de declaração, sendo que houve um voto divergente do ministro Luiz Fux, que, segundo a lei, segundo o Código de Processo Penal e também segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ensejaria a propositura de embargos infringentes. Mas o nosso Supremo, o Supremo de Alexandre de Moraes, ao que tudo indica, né, já está desconsiderando a priori a possibilidade de interposição desses embargos infringentes. Querem mesmo trancafiar Bolsonaro, que já está trancafiado indevidamente, já está em regime de prisão domiciliar, indevida, irregular, ilegal, porque foi uma prisão domiciliar decretada no inquérito que já acabou, um inquérito que se extinguiu com oferecimento de denúncia contra seu filho Eduardo Bolsonaro e contra Paulo Figueiredo. Então é um show de barbárie, de ilegalidade, tudo sob o comando desse Supremo Censor. É deprimente a carência de justiça que a gente vive hoje no Brasil. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.